Olá, Olá, Marabô. Tudo bem? na paz, e você? Tudo bonzinho. Olha, o tema que nos pediram foi falar de teurgia. Falar de teísmo, falar da origem grega do theoi, deuses, ergon, obra, significado, onde o gerador se contrai sobre o que é gerado, se contrai sobre o conjunto da existência, se coloca diante de um significado dado como obra divina, contexto no aeon da própria história, fora de qualquer tempo ou lógica interpretativa do consciente. Tudo bem? Olha, e me abriu O uma que podemos figurinha. falar? Não, me abriu uma figurinha, porque outro nome que se dá para a Terra em grego é telos. Por isso que a gente chama a energia que vem da Terra de energia telúrica. Mas é telos Logo, porque vem de teoi, de Deus. de Pois Deus. Deus se contrai, não se contrai, sim se contrais. Desculpe pela desleia do menino. Não, mas contras, né? Se contras. Ou se Contras. Diante disso, ele é a obra e é Deus. É um ecoar da própria existência, produzindo a obra dos deuses, co-criadores de realidade sobre o transpassar da própria obra constante. Tei, Theos, existência, capacidade interpretativa sobre si mesmo e o desenvolvimento de uma linguagem para linearização da própria observação e uma tentativa de expressão e decodificação dos fatos, base da existência, entende? sim. A base da teologia que meramente discute sobre os deuses nada mais é do que a discussão e estudo no decorrer da própria história, do que nos dá condições em hoje divagar sobre contextos da própria ciência, onde um dia foi apenas uma teoria para a contemplação da própria filosofia, sobre um contexto intuitivo promovido por Plotino, um certo cidadão não tão lembrado, dentro da própria história, da própria existência humana, dentro desta era. Lembrando que é uma era dentre as cinco que já existiram. Compreende? E qual a diferença, então, da teurgia, que aliás termina igual magia? Qual a diferença da teurgia para teologia? A teurgia é um contexto existencial, a qual abrange toda a criação. A teologia é o estudo do próprio contexto da existência de Deus, fora de si mesmo. Utiliza um contraste, vem de teos e logia, vem de estudo. Compreende? Então, na teologia, eu vou estudar o teoi como se esse gerador estivesse fora de mim. Exatamente. E na teurgia, eu vou dar um contexto existencial a esse estudo, e eu vou estudar o teoi dentro de mim, buscando assim uma certa unidade com ele, uma certa transformação, uma certa conexão. O que se busca na teologia? Se deixar transpassar pelo próprio Deus, que através do ergon, obra, apenas pulsa,
sobre as individualidades que interpretam seu pulsar como cocriações, onde ele nunca saiu de si mesmo e de fato é indivisível. Essa diante do decorrer da história e da construção dos campos do próprio planeta nessa era, a teurgia foi considerada uma certa magia, uma ritualística, um processo cerimonial, com o objetivo de incorporar a força divina em um objeto material, como por exemplo uma estátua, como um santo graal, como um contexto existencial necessário diante ao lapso, diante ao buraco da psique aos que se colocavam, dando um contexto desconstrutivo propositalmente, devido aos viés da história e à necessidade de experiência mútua aos seres que aqui estavam depois dos gregos. Não é qualificando ou quantificando tal estada dos gregos, apenas dando uma base para a contextualização da própria religião, devido à necessidade de tal experiência para os seres que aqui estavam em experiência mútua. A partir disso, o humano, através da produção de um estado de transe ou um processo visionário, também executa o processo teurgo, diante da teurgia em um transpassar de si mesmo, buscando a perfeita comunhão com Deus, através de processos ritualísticos que contradizem o princípio lógico da teurgia diante da própria filosofia, que se enquadra claramente aonde o ser olha para si e pergunta: por que não? Influenciou claramente o cristianismo e toda a base existencial e religiosa da própria humanidade. Entende? Me ficou uma pergunta lá atrás. Você Pergunta falou, do... você falou que o termo para obra era ergon, certo? Certo. E qual a relação entre esse termo ergon e o termo ego, que também é um termo grego? O ego é o transpassar do mental sobre uma frequência de manifesto. Sem ego não há nada, pois não se qualifica, nem se embeleza, nem se deseja e nem se intui. O ego faz parte do mental, que sustenta e manifesta o próprio macrocosmo. Vamos estudar mais no futuro. Entende? Sim, entendi. Algumas coisas estão fazendo sentido, não é mesmo? Sim, tá caindo um monte de bichinha. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Paz. Gratidão.